Pois bem, queridos, então me perdoa aí, eu tive que fazer uma pausa no vídeo e também como ele está ficando muito extenso, né, nós vamos dividir ele aí em duas partes, ok? E agora eu creio que vai começar uma parte muito interessante e eu peço, fique aí até o final que eu creio que Deus vai falar também ao seu coração, tá bom, queridos? Então, como eu estava dizendo, então chega agora uma parte, vamos dizer assim, na minha vida de fé, que o próprio Deus agora ele começa a desconstruir, melhor, né, aquela fé que eu tinha nos dogmas, né, da Igreja Católica, da religião que eu pertencia, né? Então começa esse tempo aí, vamos dizer assim, de eu ver novas coisas, né? E o próprio Deus foi me mostrando na sua palavra. Bom, aí o que aconteceu? Eu estava num determinado dia na igreja, né, em uma missa, como eu ia todo dia na missa, né, participava então das missas, participava de todas as coisas da igreja, né, e num belo dia, numa determinada missa, né, como eu sempre fazia, eu ia sempre com a minha Bíblia também embaixo do braço, né, ia para a missa, participava. E eu me recordo que num determinado momento da missa, né, na hora, existem basicamente dois momentos na missa, né, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. E no momento da liturgia eucarística, que é o momento ali que o padre ele começa o processo da preparação para fazer a consagração da hóstia, era uma cena que eu via ela rotineiramente, né, todos os dias. Eu via aquela mesma cena, né? Então a gente já sabe até as palavras, né, que ali o padre ele vai mencionar, né? Então a gente estava acostumado, eu estava acostumado já com aquela imagem, com aquela ação, né, com tudo que acontecia ali, né? Mas nesse dia foi diferente, porque no momento então que o padre ele começa a fazer a liturgia eucarística e ele está fazendo aquele processo todo, né? Aí de repente o Espírito Santo ele fala assim comigo: presta atenção no que vai acontecer. E eu achei aquilo estranho, eu comecei então a fixar os olhos no que o padre estava fazendo, né? E chega então um determinado momento que o padre ele pega a hóstia e ele levanta a hóstia, né? E quando ele levanta a hóstia, ele diz a seguinte palavra: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na hora que ele fala isso, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Espírito Santo falou para mim esse versículo aqui, ó, Marcos 13, 21. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, né? Tá aí o versículo, né? Então, aquele momento para mim foi chocante, porque na hora que o padre estava levantando a hóstia e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí o Espírito Santo, eu nem me lembrava desse versículo, mas na hora ele me falou esse versículo, eu estava com a Bíblia e eu já abri na hora também o versículo, ele falou Marcos 13, 21, e se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, não acrediteis. E aquilo foi muito forte para mim, eu falei assim, mas como assim? Não é Cristo? Eu acredito que a hóstia, a Eucaristia é o próprio Senhor Jesus, esse é o ápice da minha fé, e aquilo mexeu comigo, mas não parou por aí, e eu li então aquele versículo, e o padre ele continua então aquele momento de consagração, né, dos elementos ali, no momento da missa, e de repente o Espírito Santo fala para mim assim, presta atenção de novo. E eu continuo olhando então para o padre e de repente o padre, ele pega então, geralmente o processo é esse, ele pega a hóstia, ele quebra a hóstia em 4 pedaços, né? E ele pega então o cálice com o vinho e ele pega a hóstia e ele então faz isso, ele molha o pão, né? Ali naquele cálice. E na hora que o padre vai fazer assim para molhar o pão, aí o Espírito Santo ele fala assim para mim, João 13, 26. E na hora ele mesmo me falou o versículo, o Senhor me falou e eu
então fui ler o versículo porque eu estava com a Bíblia na mão. E diz assim, o Senhor falou assim comigo, respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Queridos, aquilo foi muito forte para mim. Então, na hora que o padre, ele molha o pão e ele come aquele pão molhado, o Espírito Santo falou para mim assim, é aquele a quem eu der o bocado de pão molhado, se referindo, claro, nessa situação em que Jesus ele declara o traidor. E depois eu comecei a pensar, né? Hoje a gente pensa, né? Hoje faz tantos anos isso, né? Aí a gente pensa assim, gente, Jesus nunca deu pão molhado para ninguém, ninguém na ceia come o pão molhado, pelo contrário, come-se o pão, depois bebe o cálice, né? É a forma que Jesus ele fez, né? E eu comecei a questionar por que o padre ele tem que molhar o pão para comer o pão molhado. E esse texto de João 13, ele mostra exatamente o momento da última ceia. Eles cearam lá, foi quando Jesus estabelece então a ceia, né, que chamamos de ceia do Senhor, onde come-se o pão e bebe o cálice em memória de Jesus, né? E naquele momento da ceia, então quem come o pão molhado é o próprio Judas Iscariotes, o traidor. E aquilo então desconstruiu a minha fé, porque, como eu disse, o ápice da minha fé não era nas imagens de escultura, embora eu também acreditasse, mas o ápice da minha fé era na pessoa de Jesus, na Eucaristia, né? Como nós chamávamos de Santíssimo, eu adorava, eu me prostrava, eu reverenciava, né? Porque eu acreditava na transubstanciação, na transformação da substância. Eu acreditava que a partir do momento que o sacerdote católico, né, o padre, ele levantava a Eucaristia e dizia, eis aqui o Cristo, eu acreditava que aquele já não era mais o pão, mas era de fato o próprio Jesus. Mas então, querido, sem eu saber de nada, naquele momento foi algo de Deus. O Senhor falou comigo, Ele falou assim, olha, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, não creiais. E depois, no momento em que o padre, ele molha o pão, e ele faz isso até hoje, eu acredito que aí nas igrejas católicas fazem isso até hoje, né? Ele molha o pão e come o pão molhado. Aí o Espírito Santo ele fala comigo, é aquele a quem eu der o pão molhado. E quando Judas Iscariotes ele come o pão molhado, entra nele Satanás. Satanás entrou nele para que ele fosse então trair Jesus. Então, queridos, a partir daí aquilo desmoronou a minha fé. Eu comecei então a questionar ao Senhor Deus, né, e falar, Senhor, então tudo que eu estou fazendo está errado. Não é possível, a minha fé está errada, a igreja está errada. Que isso, Senhor, né? Porque eu era muito dedicado, nosso grupo, nós pegávamos cesta básica, fazia visitas, ajudava pessoas carentes, tocava, fazia, enfim, né? Era uma vida muito dedicada. E de repente, então, o próprio Senhor Deus, pelo bendito Espírito Santo, ele fala comigo através desses versículos, e lá no momento da missa, é como se os meus olhos se abrissem, né? Caísse escamas dos meus olhos, né? Como nós lemos ali, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, queridos, aquilo foi muito forte para mim, foi muito forte, e eu comecei então a entrar em crise, a entrar em dúvida. Eu falei assim com meu pai, né, com minha mãe, falei, tem coisa errada dentro da igreja, né? Mas era o próprio Deus que tinha me falado, né? Aí meu pai perguntou, mas quem que está fazendo a sua cabeça? Eu falei, pai, não tem ninguém fazendo a minha cabeça. Aí meu pai falou, não, eu vou arrumar um padre para você conversar. Aí buscaram lá o melhor padre da cidade, ele era professor de universidade, formado, doutorado, aquela coisa toda, né? Fui falar com ele, né? Quando eu entro na paróquia, estou resumindo a história, para falar com ele, tinha agendado, meus pais tinham agendado com ele, aí eu entrei com a Bíblia embaixo do braço, aí quando eu entrei com a Bíblia embaixo do braço, ele assustou e falou assim, ué, mas você trouxe a Bíblia? Eu falei assim, ué, eu trouxe, nós não vamos falar sobre a Bíblia? Ele, vamos falar, mas não precisava, você sempre anda com a Bíblia? Eu falei, sempre ando com a Bíblia, né?
E conversei com ele, falei sobre essa experiência que eu tive, né? Aí ele falou, esse negócio de demônio não existe, esse negócio, né, também aí de acerca da hóstia, né, da Eucaristia, né, é de fato Jesus, né? Aí eu olhei no olho dele e perguntei assim, padre, de fato o senhor acredita que a Eucaristia, que a hóstia é o próprio Jesus? Aí ele me respondeu assim, olha, Tiago, às vezes eu tenho dúvida no meu coração, mas quando eu tenho dúvida no meu coração, eu dobro meus joelhos e eu oro, eu peço, eu rezo para Deus colocar essa fé no meu coração. Eu falei assim, entendi. Eu contei a minha experiência, ele acho que não se interessou muito pela minha experiência, né? Quis me convencer do contrário, mas então isso foi algo marcante, que ali o próprio Deus, ele estava então desconstruindo a minha fé. Pois bem, o que aconteceu? Eu comecei então a partir daí uma busca, então agora comecei a questionar o Senhor, e comecei a orar muito, muito, falando, Senhor, então mostra para mim a verdade, o que está acontecendo? Eu comecei a ler muitas coisas, li coisas de várias religiões, sabe? Testemunha de Jeová, Adventismo do sétimo dia, Espiritismo, Judaísmo e, sabe, um monte de coisa. Comecei a ler, e aquilo eu falei, gente, estou confuso, parece que todo mundo tem razão, e aí como que faz? E aí, queridos, até que eu cheguei um dia e tomei uma decisão comigo. Eu falei assim, eu preciso saber a verdade, eu preciso saber de Deus, do Senhor, porque Ele que tem me direcionado a isso tudo, né? E foi então quando eu fiz um propósito. Eu fiz um propósito de 40 dias de jejum e oração. E eu falo isso para a glória de Deus, não quero me vangloriar com isso, porém eu quero compartilhar a minha experiência, o que aconteceu, né? E eu fiz então esse propósito de 40 dias de jejum e oração. Então assim, como que foi esse meu jejum? Eu comia um pão seco de manhã, eu digo seco porque eu não colocava nada, era um pão francês, eu não passava margarina nem nada, o meu propósito era pão e água, então só pão e água. Eu comia um pão de manhã, 2 pães na hora do almoço, e um pão à noite, né? Então isso foi durante 40 dias. E qual foi o meu propósito? Eu falei assim, Senhor, eu quero saber a verdade. Senhor, eu preciso saber a verdade. Aonde é que está a verdade? Eu quero seguir o Senhor, mas eu não vou perguntar para o homem, Senhor, porque se eu perguntar pro crente, pro adventista, pro testemunho de Jeová, pro judeu, pro espírita, cada um vai me falar da sua religião, eles vão falar a sua verdade e não vão falar do Senhor. Então eu quero saber, meu Senhor, eu quero saber do Senhor, aonde está a verdade? Quem é a verdade? Quem é o seu povo? Né? Eu sabia que Jesus era a verdade. E só vou abrir um parênteses aqui, né? Eu me recordo que nesse tempo, quando a minha fé estava sendo desconstruída, né? Nesse sentido, Deus ia me revelando a verdade na própria Bíblia. Eu me recordo que muitas vezes o Espírito Santo ele falava comigo e ele me perguntava assim, Tiago, e se você morrer hoje, para onde você vai? Eu confesso que aquela pergunta mexia comigo, eu ficava com medo, me dava um aperto no coração e eu pensava assim, gente, e se eu morrer, para onde que eu vou? Eu não sei se eu vou ser salvo ou não, né? Por isso que, como eu falei, eu rezava o rosário todo dia, eu tentava fazer caridade, porque eu pensava que as minhas atitudes iriam me salvar, né? Mas eu ainda não conhecia a verdade. Então, queridos, nesse processo, né, de busca ao Senhor, eu fiz então esse jejum de 40 dias. E foram assim dias muito, muito abençoadores, mas também dias de muita luta. A minha família, eu me recordo, eu ainda não era casado, a minha mãe chegava para mim e falava assim, Tiago, você está ficando louco, meu filho, pelo amor de Deus, come certo, você está emagrecendo, você vai morrer desse jeito. E eu falava, não mãe, eu estou bem. E orando e buscando ao Senhor, né? Era um pão de manhã, eu ia trabalhar, meus colegas de trabalho falavam, rapaz, você está emagrecendo muito, come. Eu, não, estou bem. Orando, buscando, era só eu e Deus sabia, e a minha família, que eles ficavam me questionando por que eu não estava comendo,
eu contei então o propósito pelo qual eu estava fazendo o jejum. Então, queridos, nesses 40 dias, aleluia, eu ouvi muitas e muitas vezes a voz de Deus. Muitas vezes eu estava na rua, o Espírito Santo me falava assim um versículo tal. Eu ia lá na Bíblia, abria e o Senhor estava me ensinando. Às vezes eu tinha dúvida de alguma coisa e eu perguntava, Senhor, o que é isso? E Ele me falava na Bíblia, eu abria a Bíblia, estava lá me explicando. Então foram assim dias tremendos, de uma profunda comunhão com Deus. E no último dia, no 40º dia, o meu propósito era entregar, o 40º dia iria dar num dia que era a reunião do nosso grupo de oração, da Renovação Carismática. E naquele dia, então, eu entreguei o meu jejum, depois de 40 dias de jejum e oração, cheguei lá no grupo, entreguei, falei, Senhor, hoje eu estou entregando então o meu jejum. E o meu propósito, eu quero saber a verdade do Senhor. E como eu disse, eu não vou perguntar para o homem, para ninguém de nenhuma religião, aonde que está a verdade. Porque se eu perguntar para qualquer um, cada um vão defender a sua verdade. Eu quero saber do Senhor. E fiz a oração, entreguei meu jejum, e era à noite já, devia ser, acho que começava às 7 horas da noite o grupo. Saí lá umas 9, 10 horas da noite, e eu e a minha noiva, na época, hoje a minha esposa, amada, saímos então desse grupo de oração e fomos sentido a casa dela. E tem uma praça, próximo desse lugar aí, onde nós íamos passar. E de repente na nossa frente assim eu vi um assalto, um senhorzinho, era um velhinho, ele estava passando no meio da praça. Então veio um rapaz e assaltou aquele velho, pegou e arrancou o relógio dele e saiu andando, nem saiu correndo, ele saiu andando assim, e o velhinho começou a gritar com o rapaz, e eu fui ajudar então o velhinho. Falei, não, calma senhor, o que está acontecendo, Eu vi, aí ele me contou a situação, falou, ele me roubou e tal. Eu falei assim, não, espera aí, vamos chamar a polícia, Eu lembro que na época eu tinha um tijolar e eu peguei então o meu celular, nós ligamos então para a polícia, expliquei a situação, a polícia falou assim, não, espera aí que daqui a pouco a gente chega aí, tá mandando a viatura. E fiquei ali esperando e tal, aí de repente o Espírito Santo falou assim para mim, Tiago, olha em volta de você. Aí quando eu olhei em volta assim na praça, eu observei que lá havia, vamos dizer, a bandidagem estava toda lá, tinha bandidos em vários lugares da praça e eles estavam olhando e ficavam conversando, alguns estavam meio escondidos, e esse rapaz havia ido para uma outra esquina, esse rapaz que roubou. E aí, de repente, eu falei para minha noiva, falei, olha, sai daqui, ela tinha um tio que morava perto, falei, vai lá para casa do seu tio, chama ele, eu vou ficar aqui com o senhor aqui, E ela foi então para chamar esse tio dela, para estar lá com a gente e tudo mais, e de repente então o rapaz ele fica apontando o pescoço, lá na esquina, era uma esquina que estava uns 200 metros da gente, 100, 150 metros, não sei precisar a distância, e ele ficou olhando assim na esquina, e eu fiquei observando ele, e daqui a pouco esse rapaz que havia roubado o relógio do senhor, ele vem na direção desse senhor e na minha direção. E ele foi vindo de longe, ele veio com as mãos para trás assim, E eu lembro que ele veio olhando fixamente em mim e também no senhorzinho, E esse senhorzinho, ele ficou atrás de mim, na hora que ele viu que o rapaz estava chegando, ele ficou atrás de mim e segurou na minha blusa. E quando esse rapaz estava uns 20, 15 metros, assim, aproximando de mim, eu via que ele estava muito irado, ele rangia os dentes, assim, com ódio, um olhar de morte para mim, um olhar muito terrível. E ele falava assim, eu vou te matar, eu vou te matar. E quando ele foi chegando, assim, uns 10 metros, ele puxou, assim, para frente, ele estava com 3 facas na mão. Até hoje eu pergunto, que estranho, 3 facas, Ele tinha 2 facas na mão esquerda e uma faca na mão direita. Ele falava assim, eu vou te matar, eu vou te matar. E rangia os dentes com ódio, sabe? Eu vou te matar. E eu tinha saído do grupo, de oração. Estava com a Bíblia, mais uma vez, sempre, com a Bíblia embaixo do braço. E na hora que ele veio falando, eu vou te matar, eu lembro que eu ainda pensei, Falei assim, gente, o que eu faço agora? Porque se eu correr, esse cara não me pega. Modéstia à parte, na época eu corria bem,
eu já fiz atletismo, então eu pensei, se eu correr esse cara não me pega, mas se eu correr o velhinho vai ficar aqui. E se eu ficar, esse cara vai me matar, vai me dar uma facada, o que, que ele vai fazer, né? E eu comecei então a pensar ali e eu tentei dialogar com ele. Eu falei assim, ô rapaz, que isso? O que está acontecendo? Deixa eu te ajudar, por que você está assim, né? E ele não me respondia, ele só rangia os dentes, falava, eu vou te matar com as facas assim. E até que ele chegou e ficou uns 2,5 metros na minha frente, assim, 3 metros de mim. E ele então começa a olhar para mim e falar, vou te matar. Só que ele não se aproximou disso, né? E na hora eu fiquei olhando para ele, ele foi então de frente para mim, ele deu uma volta, como se fosse um 180, assim, em volta de mim, e eu de frente para ele de frente para mim, e fizemos então assim, né? Eu estava em cima do passeio da praça e ele fez assim. E quando ele deu esse 180 frente a frente comigo, né? A mais ou menos 2 metros de distância, 2,5 metros, com as facas na mão, ele então... Parece que eu tentava conversar com ele, né, para tentar acalmar ele e tal, e ele nada disso, e o senhorzinho atrás de mim, e ele não dava ouvidos. E de repente ele parou, virou as costas e parece que ele saiu andando. Ele decidiu, saiu andando assim, né, virou as costas para mim, foi andando. Eu pensei, bom, acho que ele vai embora, né, e fiquei olhando. Aí de repente ele parou, bateu os pés assim, virou para o meu lado novamente, né, de frente para mim, ele estava de costas, agora virou de frente, e ele ia vir correndo para o meu lado. E na hora que ele ia vir correndo, eu me recordo que o que veio na minha cabeça é lembrar de que os crentes faziam, né, e eles clamavam, né, eles falavam do nome de Jesus, né, e eu me recordo que naquele momento que ele virou, aí eu vi que ele virou decidido para vir para me dar a facada, e no que ele veio para o meu lado, eu levantei a mão e falei assim, em nome de Jesus, você não vai fazer nada disso que você quer fazer. E eu com a mão levantada, e na hora que eu falei isso, ele veio para o meu lado, e ele parou, e as facas pularam da mão dele, as facas caíram da mão dele, ele ficou com a mão aberta, olhando para mim com o olho arregalado. As facas caíram assim na grama da pracinha, e ele com a mão aberta, e ele ficou parado, como uma estátua, e ficou alguns segundos. Eu lembro que eu com a mão levantada, era a primeira vez que eu tinha falado do nome de Jesus, eu nunca tinha falado, né, dessa forma, no nome de Jesus, né, e aquele homem parado, as facas tinham sido tiradas da mão dele, né, pulou da mão dele, e ele olhando para mim, eu olhando para ele assim, e eu com a mão levantada, com a Bíblia embaixo do braço, o senhorzinho atrás de mim. E naquele momento, então, eu comecei a pensar, falei, gente, por que ele parou? O que está acontecendo, né? E eu achei aquilo muito estranho, porque nunca tinha acontecido isso comigo. Então, eu abaixei a mão, fiquei olhando para ele, ele ainda continuava parado assim, e deu ali mais ou menos 1 minuto que ele estava parado. Eu cheguei perto dele, falei, amigo, o que está acontecendo? O que foi? E ele parado. Aí na hora que eu pus a mão nele, eu encostei a mão nele, é como se ele derretesse assim, ele fez assim, né? E quando ele fez assim, eu me recordo que aí ele voltou a conversar e falou assim, não, cara, tem um negócio mal, um negócio ruim dentro de mim, eu quero matar, eu quero fazer as coisas e tal. E eu falei, não, larga a mão disso, vai para a igreja, busca Deus, né? Falei algumas coisas assim para ele, né? E de maneira que passou essa situação, né? Ele saiu, foi embora, e logo já chegou a minha noiva com o tio dela e tal. Levamos esse senhorzinho para casa, né? O tio da minha noiva pegou o carro dele, levamos ele para casa dele e tudo mais. E eu cheguei em casa nessa noite, né? Depois desse momento eu já fui para casa, o tio da minha noiva deixou eu em casa também de carro e tal. E aí eu cheguei em casa, eu comecei a meditar sobre isso, orar sobre isso, né? E perguntei, falei, Senhor, o que o Senhor queria falar comigo sobre isso, né? Aí o Senhor fala para mim assim, você não queria uma resposta? Hoje eu estou te dando essa resposta. Essa é a resposta. Eu falei assim, não entendi, né? Aí o Senhor mandou eu abrir esse texto aqui. Ele falou assim para mim, abre em Mateus capítulo 16, versículo 17 e 18. Eu sei que talvez tenha pessoas aí que não acreditam que Deus fala. Querido, eu quero te dizer,
O Deus que eu sirvo, o Deus criador dos céus e da terra, Ele é um Deus que fala, Ele é um ser pessoal. E para a honra e glória do Senhor, Ele falou comigo e Ele pode falar com você. Se você ainda hoje nunca ouviu a voz de Deus, eu quero te dizer, meu querido, Ele quer falar com você. Você pode ouvir, amém? Você pode ouvir. Então, o Senhor, Ele falou comigo. Mateus capítulo 16, versículo 17. Aí eu abri a Bíblia, eu já estava em casa, né? Já no final da noite. Não tinha virado ainda meia-noite, devia ser umas 11 horas, eu li esse texto. Aí está escrito, né? E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, e os curarão. Aí quando eu li isso daqui, aí o Senhor, eu acabei de ler, o Senhor perguntou para mim assim, Tiago, aonde estão esses sinais? Né? Porque está escrito aí, ó, e estes sinais seguirão aos que creem. Então quem crê de verdade, quem segue a Jesus de verdade, esses sinais seguem essas pessoas, irmãos. E aquilo foi muito forte para mim, e o Senhor perguntou assim, Tiago, aonde estão esses sinais? E na hora que ele me perguntou, o Senhor, o Espírito Santo pergunta para mim, aonde estão esses sinais? Na mesma hora foi como se abrisse a minha mente, o Senhor me fez lembrar de uma situação que eu tinha passado com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade, eu tenho até hoje, né, um amigo, e a mãe dele era evangélica de uma determinada denominação, e ele sempre contava as coisas que acontecia lá na igreja dele. Eu era católico, só ia na igreja católica, né, e tudo mais. Aí ele falou assim, tá tendo uma campanha lá na igreja da minha mãe, o pessoal tá orando lá e sempre expulsa demônio. Vamos lá para vocês verem expulsar demônio, ó, não pode ficar, né? Era criança, ele era criança, né? E outro amigo nosso também foi e falou assim, olha, vamos lá que aí vocês vão ver, não pode ficar no corredor não, porque se o pastor expulsar o demônio passa correndo e te derruba se você estiver no corredor, tem que deixar ele embora, né? E aquilo na nossa mente de criança, né? Eu recordo até disso, né? Que ele falou, né? Ele como criança, eu também. E aquilo então mexeu comigo, né? Eu falei, eu quero ir lá ver. Aí eu pedi para minha mãe, né? Mamãe, eu quero ir lá na igreja do fulano. A minha mãe falou, que igreja que é? Eu falei, né, que era a igreja evangélica. Ela, não, você não vai mexer com crente, não vai na igreja, não vai. Ela não deixou. E eu não fui, né? Mas aí meu colega depois insistiu, vamos lá. Aí teve um outro dia, né, que ele falou assim, hoje vai ter uma pregação especial lá, vamos lá na igreja. Aí eu fui pedir para minha mãe estava lá num dia bom dela, falou, então vai. Então eu fui, né, com esse meu amigo e entramos então lá na igreja. Quando chegamos lá na igreja, né, eu achei muito diferente, né, a forma de culto, era um povo mais barulhento, né, a forma de culto era diferente, né, da que eu estava acostumado. Mas o que eu lembro, e isso ficou na minha mente, é que eu não lembro muita coisa daquele culto, né, como foi, mas eu lembro que num determinado momento tinha uma pessoa conhecida nossa lá do bairro, da cidade, né? Não é uma cidade muito grande, né? Mas a gente sabia desse jovem. Ele andava de cadeira de roda, esse jovem, e era conhecido da comunidade do bairro. E de repente, eu lembro que naquele momento de oração, o povo estava assim, eu só lembro do pastor, ele descendo assim do púlpito, né? Era um homem de gravata, terno. Eu lembro dele descendo assim do púlpito, ele apontou o dedo e falou assim, você crê? Então em nome de Jesus, levanta e anda. Aí estava ele, a mãe dele, eles estavam assim na frente, era uma igreja relativamente grande, não era pequena. E o menino então, ele levantou e começou a andar. Quando aquele menino levantou e começou a andar, a igreja toda foi... Eu não sei se o céu desceu ou se ou a terra que subiu, mas o povo começou a gritar, glorificar a Deus. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Aí que meu colega falou assim, nossa, lá ele voltou a andar, o fulano está andando. E eu falei, nossa, ele está andando, é mesmo. Aí na hora todo mundo, o povo chorando, glorificando a Deus, aquela coisa maravilhosa, né? Sobrenatural. E eu ainda pensei naquela hora, eu falei assim, nossa, o Deus daqui é forte, né? Mas eu era uma criança, aquilo passou e eu tinha me esquecido até então
dos 11 anos de idade, né, até os 20 anos, né, foi quando aconteceu essa experiência comigo, eu tinha 20 anos. Então, foi aí, através desse versículo, o Espírito Santo ele pergunta para mim assim: Tiago, aonde que estão estes sinais? E ele me fez lembrar, que eu já tinha esquecido dessa cena, na hora ele me fez lembrar que eu vi, olha só, Deus tinha usado há tanto tempo atrás, né, uma cena que eu tinha visto, né, para poder agora me falar essa mensagem, né? Aí eu comecei a chorar, né? Eu falei assim: está com os crentes, Senhor, né? Aonde que estão esses sinais? Eu falei: esses sinais estão com os crentes. Aí o Senhor responde para mim: então, Tiago, eu estou no meio deles. Este é o meu povo. E quando o Senhor falou assim para mim: este é o meu povo, eu comecei a chorar e falei assim: não, mas eu não quero ser crente, eu não vou ser crente, Senhor. Crente não, eu não vou ser crente. E comecei a chorar, chorar, chorar. E o Senhor falou assim para mim, só mais essa vez: esse é o meu povo. Queridos, e a partir daí, sabe o que aconteceu? Eu comecei a pensar, a lutar comigo mesmo. Eu falei assim: não, mas eu não vou ser crente. Esse povo crente é um povo fanático, esse povo que, sabe, fizeram a lavagem cerebral na cabeça desse povo. Eu não vou virar crente de jeito nenhum, não quero. E pensei assim comigo, como eu tinha passado os 40 dias de oração, de jejum, entreguei o jejum, né? E todo mundo falando: você está ficando louco, você está ficando louco. Aí quando Deus me respondeu dizendo quem era o seu povo e aonde ele estava, né? Ele está no meio desse povo e é esses sinais que seguem o povo de Deus. Aí então eu comecei a pensar, falei: quer saber? Eu acho que eu estou ficando muito fanático, acho que eu estou ficando muito religioso. E aí tinha uns amigos meus, a gente pegou e falou: quer saber? Vamos descansar um pouco, vamos viajar. Saímos